Olá, sejam bem-vindos ao canal. É, Como sempre, peço que vocês deem seu like, seu dislike após os vídeos, compartilhem o canal, divulguem o canal, comentem no canal dentro daquilo que o texto trata, o vídeo, o texto trata, certo? Eu normalmente, sempre, né? Eu comento, eu vou lá e quando indago alguma coisa também costumo eu discordar, mesmo discordar, as pessoas também podem discordar daquilo que eu falo, né? Tem nada de mais ou de absurdo a pessoa concordar ou discordar com o outro. Agora, eu discordo e provo, certo? Onde há o motivo de eu discordar. A questão é que a crente que vem aqui discordar de mim e não prova nada. Ele vem pregar. Quando não, eu falo de tudo aquilo que ele vai mencionar. Às vezes nem leu, nem ouve o texto, não ouve nem o vídeo, e fica falando de coisas que eu já mencionei, eu já reputei, eu já mencionei no vídeo, certo? Fica repetindo algo, porque normalmente meus vídeos eu faço assim. Ele sempre vai em cima de uma questão ou de uma crença cristã. Então, quando eu faço um vídeo, eu analiso todas as questões ali envolvidas naquela crença, certo? Simplesmente faço um vídeo e jogo aqui, certo? Eu analiso a crença e faço o texto em cima daquela crença. E provo que ali é mentira. Aquela ideia é falsa. Não condiz. Bom, uma delas, esse vídeo, né? Coloquei como provas na Bíblia de que Deus não existe, parte 3. Que tem um. Acho que na verdade aqui vai ser parte 4, né? É parte 4. Já fiz 3 vídeos falando que seria. É parte 4. Prova na Bíblia de que Deus não existe. Certo? Às vezes os cristãos falam bobagem. Ah, não, a ciência não prova que Deus não existe, você vai provar. Bom, a Bíblia diz que a sua certeza cristã de que Deus existe vem por meio da Bíblia. Você não nasceu achando que Deus existia. Não, você aprendeu que Deus existe por causa dos seus pais. Que seus pais aprenderam com base nos seus avós que ensinaram essas bobagens da Bíblia. Então, sua crença em Deus não vem de algo natural. Não. Sua crença é baseada no livro. Certo? Então, se eu conseguir provar que aquilo que esse livro diz é mentira, então seu Deus não existe, porque seu Deus, que você crê que não pode mentir, não pode se contradizer, não pode estar dentro de um livro que só tem mentiras, cheio de lendas. Pode, como dizem vocês mesmos, né? Pode coexistir a luz com a escuridão, ou a verdade com a mentira? Não, ou é verdade ou mentira. Não pode haver verdades e mentiras dentro de um mesmo conceito, certo? Bom, provas na Bíblia de que Deus não existe, parte 4. A burra bíblica falante. Essa história é uma palhaçada. Né? É uma palhaçada. A pessoa tem que estar num estado de demência geral para levar a sério uma história dessa. A burra de Balaão. Eu fiz esse texto, tem um outro texto que eu fiz, Balaão, El e a ação entre Balaão, El e Javé, certo? Com base nesse livro de números, eu fiz esse vídeo que eu acabei de mencionar. Fiz esse, a burra bíblica falante, e fiz um outro texto que também vou publicar, que fala essa questão da burra, que certamente prova que esse Deus é uma farsa. Tudo começa por nada. A burra bíblica falante. Preste bem atenção nos argumentos que eu vou apresentar, certo? Bom, para aqueles que já leram a Bíblia de cabo a rabo, não é nenhuma novidade encontrarem logo em seus enredos iniciais uma serpente falante, né? Como a da Bíblia já vê lá no capítulo 3, né? Um animal, uma serpente que diz que era mais inteligente que qualquer outro animal que Javé havia feito no jardim. Tinha uma cobra que era o bicho mais inteligente.
E a cobra era falante. Bom, quando você é ignorante e confessamos que fomos um dia, então, eu digo que já fui ignorante, né? Eu acreditei nessas bobagens, essas mentiras todas. Pois nos deixamos enganar por promessas infantilizadas e nada reais de que esse Deus bíblico existia e tinha um propósito em nossa vida. Achávamos normal vermos uma serpente que supostamente teria sido manipulada por um ser maligno e invisível que todos chamavam de Lúcifer, o Satanás. Nessa historinha que conta, né? Que, não foi a que falou, não. Foi um anjo que estava por detrás, um invisível, que estava falando pela cobra. Bom, como havíamos engolido a lenda da serpente falante, a de um jegue aparecer em meio às páginas da Bíblia, falando com seu dono na maior desenvoltura linguística, não seria problema, né? Um cristão que já acreditou, eu, por exemplo, acreditava que ali existia, de fato, era um anjo que tinha se disfarçado, que estava falando pela cobra. Então, se eu engolir essa bobagem, né? Então, quando eu vi a historinha do jegue falando, eu acreditava. Quem engoliu, né? Quem engoliu a da serpente, tem que engolir a do burro. Não é isso mesmo? Só que tem um problema, né? Eu não engoli a do jegue. Eu engoli a da serpente, mas a do jegue não. Religião faz isso, transforma as pessoas em ignorantes e bobas. Essas histórias são tão idiotas que os cristãos, para fugirem do vexame, inventaram que havia anjos falando por trás desses animais. O texto hebraico não diz isso. Não diz que era um anjo por detrás falando por esses animais. Não. O texto diz que eram animais mesmo falando. Essas histórias são tão idiotas que os cristãos, para fugirem do vexame, isso os cristãos de hoje, né? Que nem os cristãos do primeiro século inventaram isso. Eles acreditavam que eram animais mesmo falando. Inventaram que havia anjos falando por trás desses animais. O anjo da cobra falante dá até para engolir. Mas o do jegue falante não engolimos. Aceitávamos porque ser religioso é ser ovelha, é ser ignorante. Na historinha do jegue, só há um anjo, não há dois. Desta forma, não faz sentido imaginarmos que havia um anjo tentando salvar Balaão de ser morto por outro anjo que estava em seu caminho com uma espada. Eu já vi crente dizer que tinha dois anjos, um fingindo que era o jegue, um fingindo falar pelo jegue Balaão e o outro querendo matar. Veja que absurdo. Não faz sentido um anjo fingir falar pelo jegue quando esse anjo poderia simplesmente aparecer e dizer o que Balaão deveria fazer. Não era tão simples assim, né? Para que o anjo vai estar fingindo ser um bicho? Fingir que um bicho está falando, né, para impedir que o cara faça algo. Né? Simplesmente ele aparecer como esse, simplesmente apareceu com a espada na mão, dizendo que ia matar Balaão. Para quê? Tem um que está fingindo ser falar o jegue. Para quê? Não faz sentido, né? Ademais, a historinha nos mostra que o jegue identificou apenas um anjo. O jegue não viu dois, né? A história mostra claramente que o jegue só viu um. Ademais, a historinha nos mostra que o jegue identificou apenas um anjo. E só havia um anjo, pois o texto nos diz também que Yahvé está virado com Balaão. Certo? Se Yahvé está virado com Balaão, como é que havia um anjo querendo impedir Balaão de seguir o caminho, de encontrar com Balaque, e um outro anjo querendo matar Balaão? Está entendendo? Não faz sentido? Não bate? Porque se houver dois anjos, um querendo impedir que Balaão e o outro querendo matar Balaão, então existem aí ideias contrárias e contraditórias da parte de Deus hebreu. Porque ele queria matar ou não matar Balaão? Né? Não faz sentido? E a ira de Deus acendeu-se. Veja, o Deus hebreu ficou iradíssimo. Ficou iradíssimo. Porque ele se ia e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Veja, um anjo apareceu. Um anjo estava. Não eram 2, 3 ou 4, 5 anjos. É apenas um anjo. Desculpem. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Aí, adversário aí, pessoal. Se vocês buscarem no hebraico, adversário é Satanás. Certo? É Satanás.
O termo aqui para adversário é Satanás, porque o palavra Satanás é adversário, opositor, tá entendendo? Ou seja, vocês verem só aí que é aquela história de Satanás, e bababá, que esses cristãos inventam, tudo começa por aí, né? Satanás pode ser qualquer pessoa, desde que você visse essa pessoa como seu adversário, seu inimigo. Se esse seu inimigo, seu adversário, seria um Satanás, no conceito hebraico, certo? Bom, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Vai ver que o texto fala, né? Vai ver que o cara também, os outros dois servos de Balaão tinham um jeguinho, dois jeguinhos, né? O cara não ia estar a pé, né? Balando na jumenta e os dois caras não iam estar balando a pé, né? Bom, o deus hebreu, como sempre, para resolver problemas, queria matar. E para executar seu serviço sujo, como sempre, né? Enviou um tal anjo que supostamente segurava uma espada para ferir mortalmente Balaão. Segundo o conto infantilizado, se não fosse o jegue, e de acordo com as próprias palavras do anjo, Balaão estaria morto àquelas horas. Não é isso mesmo? O anjo, como nós vimos aqui, ó, o deus hebreu disse que estava irado. E mandou um anjo impedir Balaão. Impedir não, matar Balaão, né? Não foi impedir. Mandou para matar, né? Veja, e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Porque quem é que estava indo? Balaão. Porque o objetivo do deus hebreu é que vocês lerem essa passagem aí em Números capítulo 22, de 1 em diante. Então vocês vão ver que um tal de um rei chamado Balaque, ele era rei de Moabe, dos Moabitas. Então o que acontece? Vou passar o contexto para vocês, né? Que crente é mentiroso, né? Diz que gosta de mentir, crente gosta de mentir. Eu digo crente, mas é cristão, né? Ah, você pega a passagem isolada, tal, né? Não analisa o contexto. Mentira. Todos os meus textos eu falo do contexto. Digo o que é que está ali por detrás do contexto. Tudo o que envolve, o que quer dizer. Certo? Pois bem, então em Números capítulo 2 fala da questão de Israel, quando chega próximo às colinas de Moabe, que é a região dos Moabitas. Então o rei Balaque diz que vê aquela multidão de hebreus, um acampamento enorme de hebreus, e fica com medo dos hebreus. Aí esse rei, o que é que ele vai fazer? Vai chamar o tal de um feiticeiro, que ora a passagem chama de profeta, a outra chama de bruxo, de feiticeiro, certo? Então, diz que vai chamar esse feiticeiro porque diz que ele tem costume de amaldiçoar e abençoar povos, né? E aqueles que ele amaldiçoa são amaldiçoados, e aqueles que abençoa são abençoados. E esse profeta de nome Balaão, ele amaldiçoa e abençoa pessoas em nome de Javé. O texto aparentemente quer dar a entender que o Deus que Balaão adorava era Javé, o que é uma contradição por completo, né? Você já vê que a história é uma farsa. Pois bem, então esse rei que quer, com medo de Israel, então chama esse feiticeiro. Esse feiticeiro joga praga contra Israel. Por quê? Agora, por que ele chama esse feiticeiro, pessoal? Porque feiticeiros, profetas, eles abençoavam e amaldiçoavam um ou outro em nome de seus deuses. O que é que Deus veio falar lá? Em Deuteronômio, capítulo 30, capítulo 28, ele diz que ele é a maldição e a vida dos hebreus. Está entendendo? Ele diz que tem de escolher a vida, aliás, tem de escolher o bem para continuar vivo, né? Eu esqueci do texto, mas o texto quer dizer o quê? Que o Deus hebreu é o bem e o mal, a bênção e a invocação do mal. Aliás, o texto bem fala isso, né? E os hebreus se invocaram fazer o bem para continuar vivo e sob pena de vir sobre eles maldições. Por quê? Porque a ideia dos deuses é que eles invocavam tanto o bem quanto o mal. Eles, eles produziam bênçãos, como também maldições. Lá em Deuteronômio 34, salvo engano, pessoal. Lá mesmo quando o tal do Josué, diz que ele chega, reúne os hebreus todos e começa a dizer um monte de dizeres, certo?
E para cada dizer, uma série de dizeres, ele diz que o povo seria abençoado. E para outros, o povo que não cumprisse seria amaldiçoado. Tá entendendo? Ou seja, a ideia é que os deuses, eles invocam bênçãos, invocam maldições. Como esses profetas, esses feiticeiros invocavam os deuses, então aquilo que eles falavam, ora poderia produzir bênçãos, ora poderia produzir maldições, certo? Então, com essa ideia na cabeça, esse Balaque chama esse profeta de nome Balaão. E o texto diz que Balaão é servo de Javé. Mas eu já expliquei lá no texto, no vídeo lá de qual a relação entre Baal, qual a relação entre Balaque, Balaão e Javé. Assiste o vídeo, vocês vão ver. Porque essa confusão toda do texto dizer que Balaão era servo de Javé. Tem uma jogadinha aí que os hebreus tentaram esconder, certo? Bom, então é esse o contexto aqui, pessoal. O Balaque chama Balaão para amaldiçoar Israel com medo. Ele quer que eles amaldiçoem o Israel para que eles, em caso deles virem invadir as terras de Moabe, Moabe se sobressaia contra eles, ganhe a batalha, tá entendendo? Aí o Deus hebreu, sabendo disso, que o Balaão tem poderes de amaldiçoar mesmo, como também tem poderes para abençoar em nome de Javé. Aí o que é que Javé faz? Não quer que Balaão vá ao encontro de Balaque. Entendeu? Aí Balaque vai. Aí Balaão vai. Aí por isso que o Deus Javé que irou-se e mandou um anjo no meio do caminho para matar Balaão. Por quê? Porque não queria que Balaão se encontrasse com Balaque e a fim de amaldiçoar Israel. Veja, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele ia ao encontro de Balaque. E o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Está entendendo? O que é que você faz com o adversário? Você vai beijar na mão do adversário? É matar, né? E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. Certo? Adversário você não beija nem abraça, você mata. Mas se você, cristão, se você ainda não entendeu, né? Porque eu creio dizendo, olha o que está escrito aqui, que ele vai matar, que ele ia matar, que ele não ia matar. Eu vou mostrar para você que tem a passagem que mostra que diz que ele ia matar. Certo? Porque cristão é muito ignorante, porque ele não consegue entender isso aqui, ó. O Senhor e o anjo do Senhor posto no caminho por adversário. Um anjo com a espada na mão. E diz que é adversário do cara. Depois você vai fazer o quê? Passar a espada na cara do cara devagarzinho, né? Beijar o cara, né? Vai matar, ou você não consegue extrair uma ideia do texto, não, é? Precisa dizer lá, o anjo quer matar. Mas tem essa passagem, cristão, tem. Mas assim, essa passagem aqui já seria suficiente. Eu não precisaria mostrar a passagem que diz que o anjo queria matar Balaão. Não precisa. Essa aqui você extrai o sentido. Mas o cristão é muito ignorante. Não entende. Ele só quer ver escrito. Isso é quando convém a ele, né? É óbvio, né? E quando nós dissemos, Javé mandava estuprar, Javé mandava escravizar, aí o crente, o cristão, ele quer que esteja lá. Javé mandou estuprar meninos, Javé mandou escravizar crianças, mulheres, como lá no livro de Números, 31, né? Que Moisés mandou matar um monte de crianças, de mulheres virgens e mulheres não virgens, deixar só as virgens para eles. Aí o texto diz que Moisés mandou deixar para eles. Né? O crente quer que esteja ali, é que Moisés mandou que aquelas mulheres iam ser escravas sexual dos hebreus. E não entende que aquele contexto é de guerra e que em um contexto de guerra daquela época, o que acontecia com os adversários? Com as mulheres, eram estupradas. Ele quer que esteja lá explícito. É muita ignorância. Bom, segundo o conto infantilizado, se não fosse o jegue, e de acordo. Sim, então eu quero que vocês entendam. O anjo foi enviado com um objetivo. Balaão não poderia se encontrar com Balaque. O anjo foi enviado para isso, pessoal. Você está entendendo? Por isso que eu digo, todo texto tem um objetivo.
ele tem um objetivo quando ele é escrito. Os enredos da historinha, falso ou verdadeira, tem um propósito. E qual era o propósito desse anjo aí? Impedir que Balaão fosse se encontrar com Balaque, o rei. Por quê? Porque ele não podia se encontrar, porque senão Balaão ia amaldiçoar Israel. Está entendendo? Então o anjo foi enviado para isso, para impedir o encontro. Bom, segundo o conto infantilizado, se não fosse o jegue, e de acordo com as próprias palavras do anjo, Balaão estaria morto àquelas horas. Aqui encontramos a prova que os cristãos, aliás, que os ignorantes não se dão conta, provando que tudo isso é lenda. E, portanto, o Deus hebreu é uma invenção, tanto quanto tudo que se encontra em sua Santa Bíblia. E que prova é essa? Onde é que está a prova que isso é tudo é mentira? Que Deus nenhum existe? Onde é que está a prova, cristão? Deixa eu poder perguntar, né? Onde é que está a prova? Não perceberam? Vou lhe dizer. O texto nos diz que o anjo foi enviado com um propósito. Não foi isso que eu falei para vocês? O texto nos mostra que o anjo foi enviado com um propósito. O anjo não estava ali por nada. E qual era esse propósito? Como eu já disse, impedir que Balaão se encontrasse com Balaque. Não era esse o propósito? Era. O anjo tinha que matar Balaão para que ele não fosse falar com Balaque, que era inimigo de Israel. Não é isso que o texto quer dizer, em outras palavras? Balaque, o rei de Moabe, viu os hebreus como seus inimigos. Então, como inimigo dele, ele foi chamar Balaão para amaldiçoar Israel, que caso Israel viesse se confrontar com eles, estaria amaldiçoado, então eles ganhariam, os moabitas ganhariam a guerra, certo? Então, o objetivo do texto diz que Javé, vendo que Balaão ia se encontrar com Balaque, enviou seu anjo. Javé, irado, né, mandou seu anjo se servir como adversário de Balaão. Tanto que o anjo estava com espada. Então, o anjo, qual era o objetivo do anjo? Matar Balaão. Era o único modo de impedir que ele se encontrasse com Balaque e ia amaldiçoar o povo de Israel. Certo? Mas aí vem essa questão, olha. Mas o anjo não conseguiu matar Balaão. Foi isso mesmo? Agora, por que o anjo não conseguiu matar Balaão? Mas o anjo não conseguiu matar Balaão. Por quê? Porque o jegue, por 3 vezes, dificultou a ação do anjo de Javé, pessoal. O anjo, o jegue, por 3 vezes, o jegue, jumenta, a jega, né? Por 3 vezes impediu que o anjo de Javé se encontrasse, né? De frente com um balão e enfiasse a tal da espada, a espada mágica. Em outras palavras, o jegue frustrou os planos de Deus. Entenderam? O objetivo do anjo era matar Balaão. Não conseguiu, porque o jegue pediu. Então, o que foi que aconteceu aqui? O jegue frustrou os planos de Deus, pessoal. Como é possível um jegue frustrar o plano de um Deus, pessoal? Você leva a sério uma história dessa? Isso é uma piada. Quem lê uma bobagem dessa e leva a sério, está se fazendo de palhaço, pessoal. Como é que pode um jegue frustrar o plano de um Deus? Sim, o ignorante do escritor não se deu conta de que Javé mandou o anjo para matar Balaão. Não foi isso? Lê o texto para vocês verem. Para ver e extraiam as ideias do texto. O anjo foi enviado para matar Balaão. Vejamos sua declaração. Porque eu mostrei lá, né, que o anjo disse, o Javé se irou-se e mandou um anjo que estava como adversário de Balaão. Aí dali nós já extraímos a ideia que o anjo queria matar Balaão. Mas o ignorante não consegue ver isso, né? Ele quer ver escrito o anjo queria matar Balaão. Vou mostrar, vamos ver onde é que diz. Veja. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Veja a burrice do anjo, né? Ele não viu por acaso, porque ele não viu por acaso, porque Balaão estava espancando a jumenta? E o texto fala, né? O anjo estava ali, viu tudo. O anjo vai e pergunta para Balaão, por que ele está espancando a jumenta por 3 vezes. Aí, continua.
eis que eu saí para ser teu adversário. O anjo dizendo, olha, eu saí para ser seu adversário. Adversário faz o quê, pessoal? Mata o outro, né? Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu. Aí o anjo disse que a jumenta viu ele. Como é que pode? Pessoa, ou vê anjo. Porém, a jumenta me viu. E já 3 vezes se desviou diante de mim. Está entendendo? O anjo dizendo que a jumenta viu ele. Então, a jumenta por 3 vezes desviou Balaão do anjo. Porque se não desvia, o anjo matava. Está entendendo? Veja, porém, a jumenta me viu. E já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Estão vendo aí? O texto está dizendo que o anjo estava ali para matar Balaão. E ele ia matar Balaão, se a jumenta não tivesse impedido por 3 vezes, ia deixar a jega, a jumenta, o jegue, viva. Mas Balaão ia matar. Entendeu? Está vendo o cristão que está aqui, mostrando que o anjo queria matar de fato? Porém, a jumenta me viu e já por 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não fizesse isso, é isso que quer dizer, se ela não tivesse desviado diante de mim, a esta hora, Balaão, eu haveria de te matar e a ela deixaria viva. Entendeu? Ou seja, o jegue frustrou o plano de Javé, pessoal. Qual foi o plano de Javé? Javé estava com raiva, irado. Vou mandar meu anjo para matar esse filho da puta do Balaão. Aí chega lá, Javé, na sua onisciência curada, não percebeu que ia ter uma jumenta, uma jega, que ia ver Balaão, que ia ver o anjo e que ia ficar se desviando. E o anjo ia conseguir matar Balaão. Ou seja, em suma, o que é que a história quer dizer, pessoal? Um jegue frustrou o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? Matar Balaão, para Balaão se encontrar com Balaão. Isso é história, pessoal. Isso é história, isso é um gibi. Se eu levar a sério um negócio desse. Um jegue puxar plano de um Deus. Tá aí. O jegue impediu que o anjo de Javé matasse Balaão. Notem que o jegue, por conta própria, decidiu agir para salvar seu ânimo. Veja que o agir da jumenta, da jega, não era em conformidade com o anjo. É tanto que ele disse que, àquela hora, se ela não tivesse feito aquilo, ia matar o Balaão e ia deixar ela viva. Ou seja, preservar o Balaão vivo não é a vontade do anjo. A vontade do anjo era matá-lo. A vontade da jumenta não é que seu mestre morresse, sim, que ele vivesse. É tanto que ela se desviou. A jega era tão inteligente que viu um anjo com uma espada. Não, esse anjo com uma espada quer matar meu ânimo. Vou desviar o caminho aqui, senão ele vai matar meu ânimo. A jega não sabia nem que o anjo queria matar ela. Mas sabia que queria matar ele. Veja que absurdo. Isso é história, rapaz. Se levar a sério, achar que isso aqui tem verdade. O jeguinho, como a cobra do paraíso, frustraram o plano do Todo-Poderoso Yahvé. O Deus hebreu é um fracasso com Deus. Mesmo animais, quando querem, frustram os desejos e desígnios do Todo-Poderoso e Onisciente Javé. E não adianta o cristão dizer que Javé não queria matar Balaão, como nós já mostramos. O anjo queria se matar, mas apenas assustá-lo, coisa do tipo, né? O cristão, na sua ignorância, né? Vai inventar um monte de coisa. Não, ele não quer matar, não, só queria assustar. Essa argumentação fajuta, furada, não funciona, cristão. E nem cola. Porque o anjo declarou que se não fosse o jegue, ele mataria Balaão e deixaria a jumenta viva. Então, não foi Javé que usou a burra para impedir a morte de Balaão, cristão. Foi a burrinha mesmo, por livre e espontânea vontade, com a sua extrema inteligência, que decidiu que ia impedir os planos do Todo-Poderoso Javé. A jeguinha por si mesma, não foi nem Deus nenhum que abriu os olhos da jumenta, porque para Balaão ver o anjo, o texto diz que Javé abriu o olho de Balaão para ele ver o jegue, ou para ver o anjo. Mas os olhos da jeguinha não precisou ninguém abrir. A jeguinha já abriu de cara o anjo. Fala sério, rapaz. Então não foi Javé que usou a burra para impedir a morte de Balaão, certo? A burrinha, por conta própria e por sua grande inteligência,
tão grande quanto a da cobrinha lá do Jardim do Éden, dificultou as intenções de Javé. Que espetáculo, né? E também não teria sentido Yahvé mandar um anjo para matar Balaão e estar usando um outro anjo, né? Como tem outros que dizem que são dois anjos. Não faz sentido, né? Um anjo está querendo salvar Balaão e outro querendo matar Balaão, certo? Para salvá-lo. E também não teria sentido Yahvé mandar um anjo para matar Balaão e estar usando, por outro lado, um jegue para salvá-lo, né? Faz sentido, né? Isso não poderia estar, aliás, desculpa, Javé não poderia estar com duas ideias totalmente opostas, assim, né? Querendo salvar e querendo matar, tá com duas ideias, né? Tá igual a Jesus lá, né? Ele disse que os fariseus eram filhos do diabo que queriam matar ele. Aí tinha Pilatos querendo salvar Jesus. Mas Jesus não veio para morrer por todos. Não era a intenção de Javé. Então, como é que Javé estava usando Pilatos para salvar ele? Porque diz a história, diz que até a mulher teve um sonho com Jesus e foi falar, e mandou um mensageiro lá para falar com Pilatos, dizendo que deixa esse homem de lado, não tem nada com esse homem não, que esse homem é um santo. Aí Ellen G. White, os cristãos dizem que foi um anjo de Javé, que Javé mandou um anjo para que Pilatos não matasse Jesus. Mas depois, mas a história não diz que Javé, desde o princípio do mundo, já tinha planejado Jesus vir para a terra morrer em sacrifício do povo. Como é que ele estava usando Pilatos para salvar? E olha que Pilatos era um adorador de deuses romanos. Que absurdo, né? A pessoa acreditar numa historinha daquela, né? Do mesmo modo tá aqui, né? Se tinha dois anjos, um querendo salvar Balaão por meio do jegue e outro anjo querendo matar, então já vai estar com duas ideias, querendo salvar e querendo matar, querendo salvar, querendo matar, querendo salvar, querendo matar. Eu quero matar Balaão, eu quero salvar Balaão, eu quero matar Balaão, eu quero salvar Balaão. Bem assim é aquela historinha lá de Jesus. Já vai, eu quero matar Jesus. Eu não quero matar Jesus. Eu quero matar Jesus. Eu não quero matar Jesus. Porque de um lado ele usava Pilatos para matar Jesus, do outro estava usando, no caso, o diabo, ele estava usando os fariseus para matar Jesus, e Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo, porque queriam matar ele. Quem queria matar Jesus era filho do diabo. Pilatos não estava querendo matar Jesus, então era filho de Deus, né? Pilatos era. Fala sério, acorda. Bom, há muitos cristãos que veem essa historinha como real. Alguns judeus a veem como uma alegoria, ou seja, nada disso aconteceu. É só, é só historinha para preencher linguiça, né? Há muitos cristãos que veem essa historinha como real, alguns judeus a veem como uma alegoria, ou seja, nada disso aconteceu. O cristão ignorante, no desespero, ainda vai tentar relutar diante de tão claras argumentações que derrubam a existência de seu Deus patético. Dirá que tudo isso aí é de fato uma alegoria e que não devemos entender esta passagem como literal. Eles vão tentar escapar desse miolo de pote, né? De todo jeito, né? Que a história é patética. Um jegue impediu os planos de Deus, pessoal. É esse o conceito É esse o cerne dessa passagem. Um jegue impediu os planos de Deus. Cristão, deixe de falar bobagem. Não importa se a passagem é literal ou alegórica. De todo ou qualquer modo, estaremos diante de um conto em que os propósitos de um Deus onisciente foram frustrados. Ou seja, um Deus, não, ele sendo onisciente, deveria saber que ia ter um jegue, que ia haver o anjo dele, que não ia permitir que o anjo matasse Balaão. Mas o Deus hebreu não sabia disso também. É tanto que mandou o anjo com a intenção de matar, mas não descobriu que tinha um jegue que ia ver o anjo. Fala sério. Cristão, deixa de falar bobagem, não importa. Essa passagem é literal ou alegórica, de todo e qualquer sentido que você queira dar a essa passagem, ela é um conto e é fantasiosa e é ridícula.
Um Deus que envia um anjo para matar alguém, mas não se deu conta de que o jegue de Balaão poderia enxergar seu mensageiro angelical. E isso é inconcebível. Se seu Deus fosse de fato um ser existencial e todo-poderoso. Isso é inconcebível, né? Se seu Deus fosse de fato um ser existencial e todo-poderoso. Mas ele não é. Por isso que acontece essa bobagem aí. Não chega a impedir seus planos, não chega a enxergar um anjo e saber que o anjo quer matar seu patrão, seu amo. Mas ainda que você seja ignorante, insista na ideia da alegoria, mostraremos que esse não era o pensamento dos cristãos do primeiro século, cristãos de hoje. E segundo vocês, eles tinham uma orientação do Espírito Santo. Vocês não dizem, né, que os cristãos do primeiro século têm Espírito Santo, falavam em pintar o céu, ressuscitavam mortos e pintavam o escambau? Né? Eles tinham Espírito Santo. Então, será que eles também eram iguais aos ateus? Que não sabem hebraico, não sabem aramaico, não sabem de nada, não sabem interpretar nada? Será que os judeus do primeiro século não sabiam de suas escrituras, não conheciam suas escrituras? Quando eles liam essa passagem boba aí, como é que eles iam? Como é que eles entendiam essa passagem? Como será, cristão? Vamos ver? Vamos ver como é que eles entendiam. O apóstolo todo santo e orientado por Espírito Santo de nome Pedro, escreveu o seguinte sobre o jegue de Balaão. Veja o que é que ele falou. Deixaram o caminho reto para se extraviarem do caminho de Balaão, filho de Bosor. A passagem chama de Bosor, né? Outra chama de Petor, filho de Petor. E amou o salário da iniquidade, mas foi repreendido pela sua desobediência. Aí Pedro conclui: um animal mudo, falando com voz humana. Vejam, Pedro diz que o anjo, Pedro diz que o animal, que era mudo, ou seja, não conseguia falar na ideia, na cabeça louca de Pedro, né? Um jegue mudo estava falando com voz humana. Refreou a loucura do profeta. Entendeu? Pedro, que era orientado por Espírito Santo, também acreditava, quando lia aquela bobagem lá da passagem de Números, ele entendia que um jegue de fato falou, um jegue de fato pediu que o anjo matasse Balaão. Entendeu, cristão? Os cristãos do primeiro século, quando liam essa bobagem aqui, dessa história de Balaão, entendiam como uma passagem literal. Um jegue falou mesmo. Estão vendo, cristão? Seu amado Pedro, que era judeu, que tinha orientação espiritual de seu Deus, entendia a passagem de forma literal. Será que Pedro não estava próximo das melhores cópias dos supostos originais das escrituras hebraicas? Será que Pedro não conhecia hebraico, cristão? Será que Pedro, cristão, não sabia hermenêutica da mesma forma que os ateus, cristão? Vocês dizem que ateu não sabe de nada, sabe interpretar, só lê tudo no literal, não analisa o contexto, nada. Então, será que Pedro sofria dos mesmos problemas de interpretação que os ateus hoje, cristão? Cristão, Pedro era tão ignorante quanto quem inventou a historinha de Balaão. Por isso que ele acreditou que um animal mudo pudesse falar. Um cristão e um judeu e um hebreu daquela época era tudo ignorante. As pessoas querem se basear no mesmo livro de mentira, de nome Bíblia hebraica. O que um pensava, o outro pensava. O cristão ainda foi mais além, né? Que inventou mais mentira dentro da história mentirosa dos hebreus. Né? Inventaram até um que ressuscitou dentre os mortos, e que está até hoje para voltar. Veja, cristãos do primeiro século, como Pedro, eram em sua maioria pessoas ignorantes. Você acreditava nessas bobagens, né? Seu Pedro, cristão, é tão burro que disse que o burro de Balaão era mudo. Veja, o cara chamou o jegue de mudo.
Por quê? Porque o jegue não falava assim a nossa língua. Aí não fala a nossa língua, então é mudo. Veja que ignorância. E burro é mudo por acaso? Não tem nada a ver. Sendo que burros não são mudos. O fato de eles não exprimirem sons entendíveis para nós não os torna mudo, não os torna mudos. Não os torna mudos, né? Veja o quanto seu Deus inspirou estupidamente Pedro para falar tamanha bobagem cristão. E o Pedro, quando falou essa bobagem, falou com inspiração, né? Mas, ou seja, o Espírito Santo do Deus hebreu inspirou de forma estúpida o Pedro, né? Porque para dizer que o burro era mudo, porque não falava a voz humana, na voz humana, aí era mudo. E veja que ele falou que foi jumento, não tem nada a ver de anjo aqui, tá vendo, né? E os judeus, que não eram cristãos, como será que eles entendiam essa passagem ridícula da Bíblia? Eram os judeus, né? Os judeus lá do primeiro século. Nós já vimos que Pedro, como um cristão, inspirado, acreditava literalmente, né? Nessa bobagem aí. Mas um judeu que não era cristão, né? Como será que ele entendia essa passagem? Do mesmo modo que Pedro, já que esses contos pertencem à comunidade judaica, né? Não podemos pensar diferente, né? Alguns judeus, além lá do tal do Filo, né, que está embebecido na filosofia grega, é que passou a interpretar as passagens bíblicas, algumas passagens bíblicas, como alegórica, empurrar conceitos gregos, né, como o verbo, a onisciência, a onipresença de Deus. Ele tentou explicar essas coisas em termos gregos, mas ele mesmo era criticado pelos judeus. Os judeus de raiz não concordavam com ele, tá entendendo? Bom, os primitivos hebreus que inventaram essas lendas infantilizadas, ou infantis, seguiam o mesmo estilo literário de sua época. Por isso que vemos lendas similares de animais falando em outras culturas primitivas. E os hebreus, quando inventaram essa bobagem toda, eles não criaram nada. Eles seguiram o modelo da época. Tá entendendo? E qual é o modelo da época? Falar essas bobagens, dizer que animais falavam, e deuses falavam, deuses desciam, se transformavam em um animal ou outro, aí copulavam com uma mortal, coisa do tipo. A da Maria lá, né? E o Deus Javé desceu lá, desceu o Espírito Santo lá, né? Diz que os três são um, né? Em alguns conceitos, e emprego Maria. Isso é o quê? Literatura grega, rapaz, na cara. Eu sou ignorante que acha que isso aí é algo original. Tá vendo que isso aí é cópia grega, romana e mesmo egípcia, né? Por isso que vemos lendas similares de animais falando em outras culturas primitivas. Os hebreus, quando inventaram essas bobagens, apenas repetiram a ignorância que era comum entre os povos. Os judeus iam pensar diferente? Ia pensar de modo diferente? Não, não tinha como. Cara, era um dos mais primitivos, eram os judeus, os hebreus, naquela época, que ia pensar diferente daqueles povos. Cara, não sei quantos anos na frente dos hebreus, os hebreus ainda estavam lá roçando pasto e ia sair na frente desses povos. Ah, sério, rapaz. Ser ignorante. Povos extremamente supersticiosos e ignorantes eram aqueles povos. Os judeus, os judeus não podem ser diferentes. Tinha de seguir esse mesmo modo de pensar. Outro judeu ilustre, conhecedor das lendas de seu povo, de sua cultura e de seus escritos em hebraico, era o historiador Flávio José. Será que José foi ignorante como os ateus, que não sabe hebraico, não sabe os seus escritos? E mais, José, falei, né, estava bem mais próximo dos supostos originais que tivessem do que nós, né? E das explicações e orientações divinas, vamos dizer assim, né? Mais que qualquer outro cristão de nosso tempo. Mas como é que ele via essa passagem? Não é. Vamos ver, né? Como é que ele via essa passagem.
Acredito que vocês devam saber que José era fariseu, logo é inconcebível, e os fariseus eram conhecidos como os doutores da lei, ou seja, eram as pessoas que mais entendiam da lei. Está entendendo? Então, José era um desses fariseus. Veja, logo é inconcebível que esse judeu não soubesse sequer o sentido real dessa lenda, né? É inconcebível alguém dizer que José não sabia hebraico, que José estava interpretando a passagem errada. Pois bem, o grande judeu Flávio José acreditava que o Jack falou. Veja que espetáculo. José, um judeu, fariseu, entendedor das leis hebraicas em todos os seus sentidos, via aquela passagem como literal, o Jack falou. Veja que ele deixou registrado isso em uma de suas obras mais importantes, em uma de suas mais importantes obras. Veja, voltaram os embaixadores com essa resposta. Os embaixadores que se referem são os servos do rei Balaque, certo? Mas os midianitas, instados pelo rei Balaque, enviaram uma segunda embaixada ao profeta. Como este desejava agradá-los, consultou de novo a Deus, o qual, julgando-se ofendido, Deus se julgou ofendido, ordenou-lhe que fizesse o que os embaixadores queriam. Veja, como este, né? Vou repetir, votaram os embaixadores com essa resposta, mas os midianitas, instados pelo rei Balaque, enviaram a segunda embaixada ao profeta. Como este desejava, né? Agradá-los, isso no caso é o profeta, certo? Consultou de novo a Deus. O profeta Balaão consultou de novo a Deus, o qual, julgando-se ofendido, ordenou-lhes que fizesse o que os embaixadores queriam. Certo? Balaão, não percebendo que Deus lhe falara encolerizado pelo fato de ele não ter seguido a sua ordem, Balaão percebeu que Deus estava encolerizado com ele, não, viu, pessoal? Segundo José. Pelo fato de ele não ter seguido a sua ordem. Balaão seguiu a ordem de Javé. Partiu com os embaixadores. No entanto, encontrou uma estrada entre dois barrancos tão estreita que mal dava para passar. E aí um anjo veio ao seu encontro. Quando o burro, sobre o qual Balaão estava montado, percebeu o anjo, quis voltar atrás e apertou o seu senhor tão fortemente contra um dos muros que o feriu, sem que os golpes dados pelo profeta, pela dor que sentia, pudessem fazer o animal caminhar. Como o anjo permanecesse parado e Balaão continuasse a bater no asno, Deus permitiu que o animal falasse ao profeta. Deus permitiu que o animal falasse ao profeta. Foi Deus que fez com que o jegue falasse, pessoal. Não foi anjo nenhum, não. Está entendendo? O jegue falou ao profeta com palavras Deus permitiu que o animal falasse ao profeta com palavras tão distintas, veja. Deus permitiu que o animal falasse ao profeta com palavras tão distintas quanto uma criatura humana teria podido proferir. E era estranho que, não tendo ele, o animal, dado o menor passo em falso, Balaão lhe batesse, não visse que Deus não aprovava que o profeta fosse até viria ao desejo daqueles a quem ia encontrar. Certo? Esse fato prodigioso espantou o profeta. Qual fato que espantou o profeta? O jegue falando. Ficou espantado, né? Ao mesmo tempo que o anjo lhe aparecia. Mentira, né? O texto não fala que nem que ele ficou espantado com o anjo. Ele ficou lá falando normal com o jegue. Ele ficou espantado com o jegue. Foi normal um jegue falar. Esse fato prodigioso espantou o profeta ao mesmo tempo que o anjo lhe aparecia e o respondia severamente por bater tanto no asno, sem motivo, quando era ele mesmo quem merecia ser castigado, pois existia a vontade de Deus. Estas palavras aumentaram o espanto de Balaão.
falar do anjo, né? E ele quis voltar atrás, mas Deus lhe ordenou que continuasse o caminho e só falasse o que ele lhe inspirasse. Perceberam, cristão? José, fariseu, acreditava nessa passagem literalmente. Achava que Deus hebreu fez com que o jegue falasse com voz humana. Entendeu? Cristão, temos o testemunho de Pedro, cristão do primeiro século. Temos o testemunho de um judeu, fariseu, do primeiro século, Flávio José. Está vendo? Como é que eles entendiam essas passagens, cristão? Que vocês mentem, dizendo que tem anjo no meio da história, falando pelos animais? Notaram? José acreditava que o jegue de fato falou. Em nenhum momento ele afirmou que já veio o anjo para falar pelo jegue. E como já deixamos claro, não faria também sentido o Deus hebreu enviar dois anjos com propósitos diferentes. Um querendo matar Balaão e o outro se fingindo dar voz ao jegue. Não faz sentido isso, né? Os cristãos de hoje tentam mitigar o vexame da passagem em que um jegue fala eloquentemente, inserindo nela um suposto anjo que se fez passar por jegue ou usou as cordas vocais do jegue. É igualzinho lá na passagem da serpente, né? Que ele diz que um anjo estava lá fingindo ser a voz da serpente. Ó, e nosso tempo? O que será que alguns cristãos, vamos dizer assim, de destaque, tido até como profetas do nosso tempo, o que é que eles achavam dessa passagem? A exemplo da grande adventista profetisa Ellen G. White. Como ela entendia essa passagem? Vamos ver em um de seus escritos. Os adventistas acreditam que Ellen G. White era profetisa inspirada e que seus escritos têm o dedo de Deus. Quem quiser diga que Ellen G. White era feiticeira ou não era inspirada, que ela falou era tudo mentira. Fala com o adventista aí, para você ver se ele não lhe come vivo. Eles acreditam que os escritos de Ellen G. White, embora, mas muitos deles já acreditaram, eles agora querem, como existe esse confronto, né, de outras correntes cristãs e mesmo de ateus, né, confronta, aí eles dizem não, que os escritos de Ellen G. White não está no mesmo nível das escrituras sagradas, mas está no nível um pouco abaixo, mas não deixa de ser inspirado. Eles acreditam que os escritos de Ellen G. White têm o dedo ali de Deus, certo? Ou seja, a lei que ela falou ali não é mentira, são coisas verdadeiras, porque partiram de Deus e ela falou, certo? Mas no passado eles diziam que ela está no mesmo nível, o que ela falou está no mesmo nível das escrituras, tá entendendo? Quem quisesse acreditar na Bíblia, ele acreditar nos escritos de Ellen G. White. Se não me engano, já me disseram que o cara virar adventista tem de acreditar em Ellen G. White, parece que tem de jurar, não sei quantas coisas lá, né? E um desses juramentos é dizer que acredita em Ellen G. White, como profetisa enviada de Javé. Veja o grau de importância e de relevância que essa mulher tem dentro dentro do Adventismo, né? Veja, vamos ver o que é que ela diz. Os Adventistas acreditam que Ellen G. White era uma profetisa inspirada e que seus escritos têm o dedo de Deus. O que será que ela escreveu sobre o jegue falante? Vamos ver o que esta grande mulher inspirada falou? De novo, num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Números 22, 26. Aí vai citar a passagem e vai dizer a sua ideia, certo? Apareceu o anjo como antes, em atitude ameaçadora, e o pobre animal, tremendo de terror. Não sei de onde foi que ela viu, né? Esse terror do jegue, né? Mas ela está inspirada, né? Ela recebeu essa informação de Javé, ou de algum anjo. E o pobre animal, tremendo de terror, parou e caiu em terra sobre aquele que o cavalgava. A raiva de Balaão não teve limites e com um bordão espancou mais cruelmente do que antes o animal. Deus abriu então a boca deste, ou seja, do jegue. Deus abriu a boca do jegue, tá vendo? Ela disse que Deus abriu a boca do jegue, pessoal. Ela não disse que Deus usou um anjo para o jegue falar. Está entendendo, cristão? Deus abriu então a boca deste, ou seja, do jegue, desse animal. E pelo mudo jumento, aí ela toma as palavras de Pedro, porque Pedro falou que o jegue era mudo. Aí diz, e pelo mudo jumento,
falando com voz humana, tá vendo que essa passagem aqui que ela colocou entre aspas, ela faz, ela toma como dela as palavras de Pedro, que está registrado aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 16. Impediu a loucura do profeta, 2 Pedro 2,16. Que te fiz eu, disse o animal, que me espancaste essas 3 vezes. Curioso por ser assim, estorvado em sua viagem, Balaão respondeu ao animal, como se teria dirigido a um ser racional. Porque está dizendo que Balaão se dirigiu ao jegue como se fosse um ser racional, uma pessoa. Porque zombaste de mim, oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. Ali estava um mágico professo. Ela disse que o Balaão era mágico, ou seja, feiticeiro, né? A caminho para pronunciar uma maldição sobre um povo inteiro, com o intento de paralisar sua força, ao mesmo tempo em que não tinha poder mesmo para matar o animal que cavalgava. Abrem-se agora os olhos de Balaão, e ele vê em pé o anjo de Deus com a espada desembainhada, pronto para matar. Veja que ela disse que o anjo queria matar, tá vendo a questão? Não é eu estou inventando não, viu? Aterrorizado, inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. O anjo lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ela não se desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Passar por nós dissemos, né? Está vendo, cristão? Ellen G. White, em seu livro, em sua obra, Patriarcas e Profetas, diz exatamente o que nós dissemos. Ela acreditava por inspiração, veja que a Bíblia é inspirada, né? Ela, por segunda inspiração, repetiu as palavras de Pedro e disse que quem falou foi o jegue. Que maravilha de inspiração, né? Que profeta maravilhoso vocês têm, né? Acreditar numa bobagem dessa, né? Que um jegue impediu os planos de Deus. A profetisa adventista, como não poderia ser diferente, pensava da mesma forma que os mais ignorantes dos cristãos do primeiro século. Ela acreditava que o jegue falou e que isso seria possível. Quanta inspiração! Vejam quantas pessoas são ignorantes. Sabemos que o fato de falar não é algo automático. Não é algo automático, né? Para aprendermos a falar, precisamos ouvir diversas vezes diferentes tons, repeti-los e memorizá-los. Só assim conseguimos falar. O ato de falar é uma atividade que se exige treino e disciplina. Você, por acaso, aprende outra língua de uma noite para o dia? Veja, tem que aprender francês, alemão, inglês, e os mais difíceis, a exemplo do mandarim, do chinês e e idiomas similares. Veja se você vai aprender de um dia para a noite. Tem que ralar, meu filho, você tem que ralar muito. Porque língua é difícil de se aprender. Não tem essa história de dizer que língua é fácil, não, é conversa furada. Certo? Exige disciplina. Você, por acaso, aprende outra língua de uma noite para o dia? Você aprendeu português, a nossa língua, você aprendeu de um dia para a noite, de uma noite para o dia, foi? Não, meu filho. Claro que não. Damos-nos conta de quão difícil é falar quando tentamos aprender uma língua que não seja nossa. Tá? Aparente, a aparente facilidade que nós imaginamos em nossa língua se dá porque nós estamos inseridos em um ambiente preparado para que aprendamos essa língua. Por isso que nós, além do fato de estarmos numa condição de criança, né? Está entendendo? Então, as dificuldades inerentes de uma língua para uma criança não vai ser tão claras, entendeu?
essas dificuldades não se mostrarem tão claras, né? Porque vai ser algo natural, né? Então você não vai sentir você não vai sentir a dificuldade que é normal de se aprender uma língua. Mas vai aprender outra língua depois de crescido para você ver como é fácil aprender uma língua. Não percebemos a grande dificuldade que tivemos em aprender a nossa, porque estávamos num ambiente todo preparado para isso. Entenderam? Era impossível, o que eu quero dizer com isso? Era impossível que um jegue aprender a falar hebraico, como habita nesse caso aí, em questão de segundos, né? O Deus hebreu chegar a soltar a língua do jegue e o jegue começar a falar. Isso é impossível, pessoal. E a história é ridícula, é patética. Não tem sentido nenhum. Mesmo que acreditássemos que fosse possível um jegue produzir sons vocálicos similares aos que nós produzimos, seria necessário que o jegue treinasse, pessoal. Mas algum cristão muito inteligente talvez dissesse: papagaio fala. Eu já vi um cristão me dizer que papagaio fala. Então, cobra, naquele tempo também falava. E teve um que me disse que cobra falava naquela época. Outro veio me dizer que o jegue, os animais são sensíveis. Então, ele conseguiu ver o anjo porque os animais são sensíveis. Têm os sentidos mais apurados que os nossos. Isso já é comprovado pela ciência. Os animais têm sentidos muito mais desenvolvidos que os nossos. Fala sério, rapaz. E o pior é que tem um comentarista aqui, cristão, que fala essa bobagem. Certo? Tudo eles se utiliza para justificar as bobagens da Bíblia. Bom, um papagaio cristão, o papagaio não fala, ele repete apenas sons, cristão. Um papagaio não se comunica com pessoas, ele não cria frases, ele apenas reproduz sons que ouve, cristão. O papagaio não fala, cristão. Deixa eu falar bobagem. O ato de falar não envolve apenas uma atividade de produção de sons, cristão. Envolve um trabalho conjunto de cordas vocais, língua e mente. Tudo isso trabalha em conjunto para produzir ideias. Falam simplesmente sons ecoados de forma desordenada. São sons com sentido. Então, isso exige uma prática, um treino, tá entendendo? Não é de uma noite para um dia, como esse jegue aprendeu a falar hebraico, grego, aramaico, desgraça foi aí. Entendeu, ignorante? E os grandes teólogos exegetas, o que eles têm a dizer dessas maravilhosas passagens? Eu vou ler alguns, certo? Não vou ler todos, porque já foi suficiente. O objetivo aqui é mostrar que a passagem é patética, ridícula, porque ela pretende, sem querer, ela nos mostra que um jegue frustrou os planos de Deus, certo? Um jegue viu um anjo, um Deus que tem onisciência, não soube que um tal jegue ia ver se o anjinho ia ficar se desviando, impedindo assim que aquele anjo que ele mandou, que ele enviou para matar o profeta, realizasse a contento a sua obra. Está entendendo? Esse é o objetivo do texto. Desmascarar isso. Isso aí é uma bobagem, isso é ridículo, patético. Veja o que aqui diz esse tal desse exegético de idiomas originais. Aqui é lá do Bible Hub, né, que tem vários comentários dos especialistas, exegetas, né? Eu menciono aqui só para mostrar que eles só falam bobagem, né? Muitos deles eu utilizo porque eles vão falar uma coisa que vai desmentir o que eles dizem, certo? Ou que outros cristãos falam. Por isso que os mencionam, porque eles servem de alguma referência irrefutável, porque são brilhantes naquilo que eles falam, não. Vamos lá. Cambridge Bible para escolas e faculdades. O cara vai defender a Bíblia, só vai falar bobagem. Ele pode ter 3, 4, 5, 10 doutorados. Se ele falar no sentido de defender a Bíblia, pode ter certeza, só vai falar burrice, só vai falar besteira. O milagre aqui, veja, aqui ele está se referindo à historinha de Balaão, com jegue. Ele considera aqui esse Cambridge Bible como aconteceu mesmo de fato um milagre, ali o jegue falou.
O milagre aqui registrado não encontra paralelo no Antigo Testamento, exceto o da serpente. Mentira, esqueceu que tem outra ainda, tem outro animal que fala na Bíblia. Falante. Na Bíblia tem uma árvore falante. O milagre aqui registrado não encontra paralelo no Antigo Testamento, exceto o da serpente que falou com ela. Mas exemplos semelhantes, veja que aquele vai, por isso que eu gosto, porque eles mesmo inventam a mentira da Bíblia. Mas exemplos semelhantes, exemplos semelhantes de quem? De Eva ter falado com a cobra, de Balaão ter falado com Jeg, veja o que ele diz aí. Mas exemplos semelhantes a este, de Balaão, de Eva ter falado com cobras e animais falando, podem ser encontrados no folclore de muitas nações. Está entendendo, pessoal? Esse Cambridge aqui diz aqui, essas mentiras da Bíblia, encontra paralelo em outras crenças e outras ações. Está entendendo? Era comum, pessoal, essas historinhas bobas, idiotas, de animais estar falando com pessoas, e as pessoas estão respondendo aos animais, como se os animais fossem pessoas normais. Está entendendo? Então ele mesmo confessa aqui, essa bobagem aí já estava presente em folclore de muitas nações. Aí, essas mentiras todas dos folclore de outras nações é falso. O da Bíblia é verdadeiro. Fala sério, rapaz. Você é tão criança assim, é? O asno falante não deve ser considerado uma fábula. Veja, o asno falante não pode ser considerado uma fábula. Mas ele falou que nos outros folclores tem animais falando. Aí das outras nações é para considerar como uma fábula, né? Mas está na Bíblia não é, né? Veja que se dá para levar a sério um cara desse. O asno falante não deve ser considerado uma fábula, no sentido em que a palavra é aplicada. Veja, no sentido que a palavra é aplicada é uma fábula, mas você não pode entender como uma fábula no sentido que ela é. Por exemplo, as fábulas de Esopo, mas com um detalhe de natureza fabulosa que se ligou durante o curso das primeiras tradições de Israel. Fala sério. Há uma narrativa que pode ter uma base histórica. Que história tem um jeito de falar? Base histórica. Com o conhecimento moderno ao qual Deus nos conduziu, da natureza gradual de sua autorrevelação a Israel e dos muitos estágios diferentes de desenvolvimento literário que são representados no Antigo Testamento. Não temos a necessidade de acreditar que o asno realmente falou, que é um absurdo, né? Ou de explicar um milagre de alguma maneira racionalizadora. Por exemplo, supondo que Balaão teve uma visão. Essa segunda fonte, veja. Vou só citar esse muito, certo? Se quiserem, depois eu posso postar aí nos comentários, certo? Notas de Burns sobre a Bíblia. Veja a bobagem. Mas foi repreendido por sua iniquidade. O objetivo de Pedro nisso parece... Aqui o Burns, ele cita a carta de Pedro, né? Que Pedro falou, né? Que o jumento mudo falou com voz humana. Aí diz aqui o Burns. Mas foi repreendido por sua iniquidade. O objetivo de Pedro nisso parece ser mostrar que Deus empregou os meios muito extraordinários de fazer com que o asno em que ele cavalgasse falasse, porque sua iniquidade era tão monstruosa. Veja, aqui o Boi está dizendo que Balaão, a iniquidade de Balaão era tão perversa, num nível tão alarmante, que Deus teve de usar de um meio assim também, de um meio também espetacular, sobrenatural, espantosa, para chamar a atenção desse profeta, de um nível tão alto de sua iniquidade era, e o Deus hebreu teve usado vamos dizer assim, de um método mais espetacular, mais não natural possível para chamar a atenção desse homem. Fazendo um jeito para lá. Só assim poder chamar a atenção desse homem. Nenhum anjinho aparecendo lá, né, que ele abriu os olhos do anjo, seria tão marcante para Balaão. De assim rebaixar seu alto cargo e sair para amaldiçoar o povo de Deus. Veja que mentira, que alto cargo Balaão tinha? Um feiticeiro. Rebaixa seu alto cargo. E sair para amaldiçoar o povo de Deus. Um povo que não lhe fez nenhum mal.
e não deu motivo para sua maldição. Sério. Era tão extraordinária que meios tão extraordinários eram adequados para expressá-la. Se Deus empregou meios tão extraordinários para repreender sua depravação de Balaão, né? Era tão exagerada, tão gritante a maldade, a crueldade, a iniquidade, a perversidade que ele ia fazer em amaldiçoar Israel, que Javé teve de usar também um meio tão espetacular, tão espantoso, a exemplo de fazer a burra falar. Que de alguma maneira apropriada ele expressasse seu senso de maldade daqueles que se assemelhavam a ele. O burro, falando com voz de homem, parece que Deus planejou que tanto bálsamo aqui, copiei e colei, certo, pessoal? Então, tá lá do jeito que tá. No Bible tá assim, bálsamo. Mas aqui, na verdade, tá falando, se referindo a Balaão, certo? Parece que Deus planejou que tanto Balaão quanto Balaque estivessem convencidos de que os filhos de Israel eram seu povo. Veja, aqui já entra contradição nesse comentário desse camarada. Por quê? Porque o texto diz que Balaão era servo de Javé. Então, como é que Javé está querendo provar alguma coisa para Balaão, que Israel era servo de Javé? Se o próprio texto diz que Balaão era servo de Javé, é explorado de cristão, sabe? Fica falando bobagem para ver se dá sentido a outra bobagem que está na Bíblia. E tão importante era que essa convicção repousasse totalmente na mente das nações pelas quais eles estavam, que ele não permitiria nem mesmo um pretenso profeta fazer uso de sua influência para amaldiçoá-los. Ele pretendia que toda essa influência fosse a favor da causa da verdade, fazendo assim um exemplo notável do uso que frequentemente faz dos homens iníquos para convencer Balaão do erro de sua conduta e fazê-lo sentir que Deus era um observador de sua conduta, induzindo a pronunciar apenas o que deveria dirigir. Nada seria mais adequado do que este milagre, ou seja, já é falar, né? O próprio animal em que cavalgava, mudo e naturalmente estúpido, foi obrigado a proferir uma reprovação tão direta do céu como se as pedras tivessem gritado sobre seus pés, ou as árvores da floresta tivessem proferido a linguagem do protesto. Quanto à natureza do milagre aqui referido, pode-se observar. Tá vendo? Quantas bobagens. Aqui nós temos a exposição de Gil, da Bíblia inteira. Vou parar por aqui, certo? Temos os comentários de a fonte aqui. Temos um comentário de Ellicott para leitores de inglês. Né? O Senhor abriu a boca da jumenta. Né? Muitos deles vão confessar que foi um milagre. O Jack falou mesmo. Né? Depois vão tentar fazer malabarismo aqui, né? Mas se contradiz depois. É uma lendária, né? Não tem como você escapar de. Beleza? Tô vendo. Temos o comentário do púlpito, de novo. Outro, né? Diz aí, o Senhor abriu a boca da jumenta. Aqui esse também fala da jumenta, que a jumenta falou mesmo. É isso aí, pessoal. Dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, comentem. Como eu disse, eu fiz um outro vídeo falando dessa jega de novo, da jega falando de Balaão, que eu trago uma outra questão que está dentro dessa passagem, que mostra que a Bíblia é uma palhaçada. A Bíblia simplesmente é uma literatura primitiva, antiga, que nada criou de diferente, apenas repetiu os mesmos
traços de primitividade que era comum da época. Daí nós vemos animais falando e as pessoas não se dando conta de que animais não falam. Animais frustrando os planos de um Deus que se diz onisciente e todo-poderoso. Animais vendo anjos e sabendo quais são as intenções desses anjos. Tá entendendo, pessoal? Tudo isso são coisas de lendas, coisas mágicas. Esse livro é um livro mágico. Entendeu? Provas na Bíblia de que Deus não existe. A burra bíblica falante. Uma palhaçada, não é? Isso aí. Até a próxima, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, assista o vídeo na sua inteireza para ajudar o canal a crescer. Até a próxima.